Olá, a nossa aula de hoje é sobre a competência 2. Nós vamos abordar alguns aspectos que ainda não foram discutidos na aula anterior, ok? Antes da gente começar, eu queria agradecer a todos os alunos da Ailton, ex-alunos e também alunos de outras instituições de ensino que acessaram a nossa aula. Nesse momento de isolamento social, é muito importante que a gente possa popularizar e divulgar o conhecimento. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham acessado o canal na Ailton EAD, que também vai abrigar aulas de outras disciplinas. Então, continue nos acompanhando. A nossa aula de hoje vai continuar tratando sobre a competência 2, certo? Nós vamos abordar alguns aspectos que não foram discutidos na aula anterior. Para início de conversa, a gente vai recapitular as competências. A competência 1 vai se voltar para avaliar o uso da norma padrão da língua portuguesa. Então, ela vai avaliar desvios de convenções de escrita, desvios gramaticais, desvios de escolha vocabular e desvios de escolha de registro. Em uma aula posterior, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto. A competência 2, como já discutimos, ela trata de 3 pontos: tipo textual, tema, repertório sociocultural. A competência 3, ela vai se voltar para o projeto textual, para a argumentação e para o desenvolvimento dos argumentos, temática de uma outra aula também. A competência 4, ela vai se voltar para a coesão textual, certo? E essa coesão, ela vai se dividir em 2 aspectos: referencial e uma coesão sequencial mais explícita. Também vamos tratar posteriormente. A competência 5, ela vai se voltar para a elaboração de uma proposta de intervenção com elementos válidos, agente, ação, modo, efeito e detalhamento, que não fira os direitos humanos, tá bom? Vamos nos voltar para a nossa competência de hoje. Aqui na competência 2, como eu já havia dito, ela vai focar nesses 3 pontos. Nós vamos comentar um pouco sobre o aspecto tema agora, tá bom? Tema. O tema, ele tem essas 3 possibilidades de avaliação: a tangência, a abordagem completa do tema e a fuga ao tema, certo? Vamos tratar agora sobre a abordagem completa do tema. O que seria essa abordagem completa do tema? Seria o texto abordar de forma completa todos os elementos da frase temática. E aí, o que são os elementos da frase temática? São os aspectos que estão apresentados na frase temática, na proposta de redação escolhida, tá bom? A tangência, ela vai se voltar para aspectos que mostram que o candidato não abordou completamente a frase temática. Então, ele abordou de forma incompleta, por isso o termo tangente, né? Um termo que vocês conhecem até da matemática. Fuga ao tema, fuga total ao tema. A fuga total ao tema é quando o candidato produz uma redação sobre um tema totalmente diferente do que foi escolhido na proposta de redação do Enem, ok? Aqui, a gente tem mais alguns temas que já foram abordados, que já foram cobrados no Enem, ok? Nós comentamos na aula anterior os temas 2019, 2018 e 2017. Vamos comentar agora os temas 2016, 2015 e 2014. 2014 foi um tema que se voltou para o eixo infância, né? A publicidade infantil em questão no Brasil. O tema de 2015 se voltou mais para o eixo violência, no caso, a violência contra a mulher. E o tema 2016 se voltou para a temática intolerância religiosa, para a temática preconceito, tá? Para que fique mais claro a relevância da gente comentar esses temas, eu vou colocar agora para vocês uma relação desses temas com os nossos direitos. Por isso que a temática da aula também tem relação com isso. Nós vamos falar um pouco sobre eixos temáticos e as relações que esses eixos temáticos fazem com os direitos humanos, ok? Qual a importância de conhecer os direitos humanos e previstos na nossa Constituição? Acima de tudo, conhecer os direitos humanos é um dever do cidadão, certo? Nós devemos conhecer os nossos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, e também nós devemos conhecer os artigos que estão previstos na nossa Constituição de 1988. Eu fiz para vocês aqui uma relação entre os temas e alguns artigos dos direitos humanos e da Constituição. Vamos ver.
Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse documento eu vou colocar um link e ele vai ficar disponível para vocês aqui no nosso vídeo, tá? Para que vocês possam acessar e estudar. Esse documento ele apresenta 30 artigos de forma bem resumida, com uma linguagem bem acessível. Então, acredito que seja de muita relevância conhecer esse documento como cidadão e como um estudante do Enem. Bom, aqui eu coloquei essa previsão aqui de artigos. Nós vamos comentar alguns deles, tá? Eu vou deixar esse documento também disponível para vocês. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, o tema 2019, né, que trata sobre o eixo lazer e cultura. E a gente tem, no artigo 215 da nossa Constituição, essa previsão desse direito. O Estado garantirá a todos o pleno acesso às fontes de cultura nacional. Então, nós podemos relacionar o nosso tema a esse repertório sociocultural, ok? Aqui também há outros artigos que eu relacionei com as temáticas que já caíram na nossa redação, tá? Por exemplo, o tema 2014, que fala de publicidade infantil em questão no Brasil. A gente tem o artigo 227, que inclusive está no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O artigo prevê colocar a criança a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Acima, a gente tem, por exemplo, o tema 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eixos temáticos, mulher, violência doméstica. E a gente tem previsto no artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Logo, a questão da violência contra a mulher fere diretamente com o artigo 3, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dessa forma, vocês podem perceber como é relevante conhecer e estudar esses documentos, tá? Bom, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que isso tenha despertado a curiosidade de vocês para estudar a Declaração dos Direitos Humanos e relacioná-la a eixos temáticos diversos, tá bom? Então é isso. Até mais. Obrigada.